Olá, eu sou Ademir Crivellari, do escritório Crivellari e Padovese Advogados. Hoje nós vamos falar sobre os principais impactos da reforma tributária na holding familiar patrimonial. Então, muitas pessoas estão dizendo, com a reforma tributária, o que vai acontecer com as holdings? Será que vale a pena manter holding ou criar holding? Então, essa apresentação vai trazer uma reflexão sobre esse tema e, ao final, vamos responder essa pergunta. Vale a pena criar ou manter holdings patrimoniais após a reforma tributária? Muito bem. Vamos trabalhar um pouco a questão do conceito de patrimônio familiar. Quando falamos em patrimônio, o que queremos dizer? Várias espécies, vários tipos de bens, participações societárias, aplicações financeiras, bens imóveis, bens móveis e outros bens de um modo geral. E o que as famílias buscam em relação ao patrimônio? As pessoas sempre perguntam, doutor, olha, eu preciso fazer alguma coisa com o meu patrimônio. Na verdade, o que as pessoas querem fazer com o patrimônio? Querem proteção ao patrimônio, que é justo, eficiência tributária sobre o patrimônio, quer dizer, quero pagar menos impostos possível dentro da lei, dentro da legalidade, pagar menos impostos possível. Eu posso? Eu quero trabalhar a sucessão do patrimônio, eu quero já pensar em transferir o meu patrimônio para meus herdeiros. Como é que eu faço isso? E eu quero transferir meu patrimônio, mas eu quero ter controle sobre ele, não quero perder o controle sobre aquilo que eu criei ao longo da minha vida, ou que eu recebi, né, dos meus antepassados. Existe uma ferramenta muito boa para isso. É a holding familiar patrimonial. Essa ferramenta jurídica é largamente utilizada para isso. O que a holding pode oferecer de vantagem? Proteção ao patrimônio? Sim. A holding é uma das melhores ferramentas para separar o risco da atividade econômica do patrimônio da família. A holding patrimonial, ela pode trazer aí uma segurança ao patrimônio em face da interferência de terceiros. Como isso? No caso de falecimento, os herdeiros não têm uma participação direta no patrimônio da família. Tem algumas regras para serem estabelecidas quando se cria uma holding. Quando no caso de um divórcio de sócio, a holding ela pode então proteger, né, a questão aí de direitos diretamente do cônjuge divorciado no patrimônio da família, os agregados que vão chegando na família, as holdings patrimoniais familiares, elas trazem muitos mecanismos que podem então trazer proteção nesse sentido, né? A holding patrimonial, que nada mais é do que uma administradora de bens, né? Então, a holding, fala-se tanto em holding? A holding é uma administradora, uma pessoa jurídica que administra o patrimônio da família, uma administradora de bens, onde as pessoas colocam o seu patrimônio lá, seus bens, aqueles que nós mencionamos agora ali, há pouco, e essa pessoa jurídica administra o patrimônio da família com essas vantagens todas que estamos mencionando aqui. Então eu consigo ter menor tributação sobre o patrimônio? Sim, com certeza. A holding foi muito e é muito utilizada porque a tributação da receita do patrimônio na pessoa jurídica é muito menor que a tributação da receita de um patrimônio na pessoa física, pelo menos na questão imobiliária. Aluguel de imóveis, por exemplo, nós vamos ver em quadro adiante essa diferenciação muito clara em números.
A holding, ela imobiliária, por exemplo, ela afasta a incidência do ganho de capital na venda de imóvel. Uma pessoa física, quando adquire um imóvel, ela registra em sua declaração de imposto de renda um certo valor. E aquele valor permanece por anos e vários anos, historicamente, sem atualização. E quando a pessoa vende um imóvel, esse imóvel tem um valor maior, normalmente maior. Então, a diferença entre o valor adquirido e o valor de venda, nessa diferença incide o tributo chamado lucro imobiliário, ou ganho de capital, que é 15%, a depender da faixa, aí 15%, 17,5%, 20%, e 2,5%, de acordo com uma tabela progressiva aí que existe para essa incidência do ganho de capital. Na holding, se você vender um imóvel pela holding, não existe o ganho de capital, porque o imóvel ele é como se fosse um bem de negócio da holding, né? Não é o ativo que está sendo alienado, como se fosse uma mercadoria, né? Esse contabilizado no estoque, tem todas umas regrinhas para isso, mas isso é muito tranquilo. A holding é uma das melhores ferramentas para sucessão de patrimônio. A holding evita os famosos, custosos, morosos e muitas vezes conflituosos inventários, né? Então, na medida que eu tenho aí uma holding e coloco meu patrimônio lá, eu tenho a possibilidade de fazer aí de forma facilitada a questão da transferência desses bens para os sucessores, de modo que eu não preciso amanhã ou depois, né, ou os meus herdeiros não precisam aí ter aí os grandes custos e muitos estresses, muitas vezes, para resolver problemas aí de divergência entre herdeiros, à medida que o doador do patrimônio, ele em vida, ele tem a possibilidade de dimensionar e organizar e planejar como será a distribuição desse patrimônio após a sua morte. E possibilita, né, a holding transmitir o patrimônio sem custo de escrituras, de registro de imóveis, porque na medida em que eu coloco os meus imóveis, principalmente, né, imóveis, numa holding administradora de bens, a partir do momento que esses bens estão na holding, as sucessões seguintes, de geração em geração, se faz por meio de transmissão de cotas e não de imóveis. Então, os imóveis, pela regra da lei, qualquer movimentação com um imóvel, nós precisamos de uma formalidade jurídica por meio de escritura pública e registro imobiliário. E a holding, a transmissão de cotas, essa transmissão é feita na junta comercial, onde a pessoa jurídica está registrada. Então, nós não precisamos de escritura pública, desse instrumento formal. As alterações contratuais, elas fazem a vez da escritura pública. Então, isso é uma grande vantagem também, muito utilizada na holding, nas administradoras de bens para a sucessão de patrimônio. E aqui está também um elemento muito interessante que as holdings trazem como uma grande vantagem, né? O controle sobre o patrimônio. A holding, ela confere manutenção do patrimônio no âmbito da família. Como assim? Na medida em que eu dou as cotas com a incomunicabilidade, com a impenhorabilidade e com a cláusula da inalienabilidade, os meus herdeiros que receberam as cotas, eles não podem alienar. Se eles divorciarem, não tem comunicação com os seus respectivos cônjuges. E se tiverem dívidas particulares, eles estão protegidos, né? Essas cotas estão protegidas pela impenhorabilidade. E não é possível, então, que terceiros, né, tenham poder sobre esse patrimônio. É nesse sentido, então, que eu tenho controle. E, além disso, eu tenho, eu, doador,
Tenho ainda, depois de doado, transferido os meus bens para os herdeiros, eu ainda tenho controle, na medida que eu reservo o usufruto para mim, doador, toda a receita, todo aquilo que é de movimentação na holding, o resultado disso, aluguéis, vendas de bens, pertencem ao usufrutuário, na medida que eu reservo o usufruto. Eu dou a minha propriedade para os meus herdeiros, reservo o usufruto para mim. Eu reservo o direito de voto, eu sou o doador, e reservo o direito de voto, então eu tenho total controle e poder de vender, de alugar, eu não preciso da assinatura de ninguém, porque eu sou o único administrador, reservo o direito de ser o único administrador na holding, então não preciso da assinatura. Se eu doar um imóvel para um herdeiro, a uma propriedade, e amanhã ou depois precisar vender, eu preciso da assinatura dele e, muitas das vezes, do cônjuge desse meu herdeiro. Na doação de cotas, não. Né? Eu posso vender os imóveis porque ele não pertence aos herdeiros, pertence a uma pessoa jurídica da qual eu, doador, administro, isoladamente. Então, essa é uma grande vantagem da holding. Bom, muito bem, então. Mas aí, o que acontece? Muitas famílias passaram a utilizar esse instrumento, né, esse mecanismo chamado holding, administradora de bens, como forma de ter essas vantagens que acabamos de citar. Acontece que alguém também está de olho nisso, né? À medida que as pessoas começam a utilizar, inclusive para pagar menos impostos, licitamente, legalmente pagar menos impostos, alguém também tem interesse nisso. Nós estamos falando de quem? Obviamente do leão, do fisco. O fisco também percebe toda essa movimentação e pensa consigo mesmo, olha, eu posso estar perdendo aqui, né, a arrecadação na medida em que as pessoas conseguem, com esse instrumento, pagar menos impostos. Né? Aqui não é nenhuma crítica ao fisco, obviamente que está aí protegendo aquilo e dever, né, de proteger aquilo que é da coletividade, né, que é os cofres públicos, a arrecadação de impostos e tudo mais. E aí vem, então, a reforma tributária trazendo um olhar, em outras palavras, né, um tapa aí na questão desse planejamento todo do contribuinte no aspecto tributário, que nós vamos falar agora. Né? Aqui agora vamos falar dos principais impactos da reforma tributária nas holdings patrimoniais. Nós vamos dar um enfoque principal na questão das operações imobiliárias, porque a reforma trouxe impacto exatamente nessas operações, nas operações imobiliárias. Então, as holdings podem ter cotas, participações societárias em outras empresas, aplicações financeiras, pode ter outros bens móveis, né? Equipamentos, maquinário, não sei o que, tudo mais. E pode também ter imóveis. Normalmente, as patrimoniais no Brasil, elas são utilizadas para recepcionar imóveis, né? Barracões, galpões, terrenos, sítios, fazendas, né? Apartamentos, prédios comerciais, principalmente. Então, é aí que nós vamos dar o foco da nossa fala aqui hoje, né? Porque a reforma trouxe impactos nas operações imobiliárias. Então, as holdings imobiliárias que são as mais afetadas, ok? Então, muito bem, o que a reforma tributária está trazendo de novo aí? Haverá incidência do IVA. O IVA é o imposto de valor agregado, dual porque ele se divide em duas outros tributos aí, né? O imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, que são da mesma natureza, mas a única questão é que os impostos eles são destinados aos estados e municípios e a contribuição ela é destinada, a parte da contribuição é destinada à União, né? Então, esse IVA, né, ele vai estar em torno de 28% da operação do quê? De aluguel, de venda, né, que a gente vai falar agora. 28%, por que em torno de? Porque a reforma ainda não definiu, né, essa alíquota. Está em torno aí, as discussões em torno de 28%, por isso que a gente avalia, pode ser mais, pode ser
menos. A gente acredita que menos dificilmente vai ser, mas, enfim. Então, 28% da operação sobre pessoas físicas, né? E sobre pessoas jurídicas. Olha só o detalhe. Sobre pessoas físicas, os aluguéis, as vendas de imóveis, esse IVA, ele não vai substituir o imposto de renda da pessoa física e do ganho de capital. Ele vai agregar, acrescentar, vai somar com esses outros impostos. Aí que, então, traz um pouco de preocupação, né? E também sobre as pessoas jurídicas, da mesma forma. As pessoas jurídicas ainda continuam sendo obrigadas a recolher aqueles impostos que hoje ainda incidem sobre as operações de aluguel, de venda de imóveis, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro e o ganho de capital, né? Aqui, no caso das holdings, não existe o ganho de capital, né? Mas as empresas que têm imóveis que vendem imóveis do seu ativo têm ganho de capital. Então, além desses impostos, né, as pessoas jurídicas também serão tributadas pelo IVA, haverá um acréscimo. Então, claro, esse acréscimo, pela lei, né, não vai ser aí a alíquota cheia, ela vai ter uma redução. Então, no caso, né, dependendo da operação aqui, a redução pode ser de 28% com redução de 70%, 28% com redução de 50%, a depender da operação. Como assim, dependendo da operação? Então, vem aqui os exemplos abaixo, né? Nós temos aqui com redução de 50% no caso de alienação, de venda. Essas operações aí, né, que são mais semelhantes à alienação. Vamos resumir aqui e definir como venda. A venda de imóvel, né? Eu tenho lá 28% no valor da operação de venda, menos 50%. Então, eu vou ter uma alíquota efetiva de em torno de 14%. 14%, 28%, né, menos 50%, 14%. Tá bom? Então, além daqueles impostos, eu vou ter ainda mais 14%. E no caso da locação, e esses outros atividades aí que são similares à locação, vamos resumir como locação, eu tenho uma redução de 70%. Né? 28% menos 70%, terei uma alíquota em torno de 8,4%, né, sobre as operações de locação, tá bom? Venda, redução de 50%, locação, redução de 70%. Muito bem. Vamos lá, então, as pessoas físicas. Como que vai ficar, então, em relação às pessoas físicas? Estamos fazendo aqui um raciocínio para depois, lá na frente, entender e responder a pergunta inicial. Vale a pena criar ou manter holding patrimonial a partir da reforma tributária? Então, as pessoas físicas, muito bem. Além do imposto de renda e do ganho de capital, nas operações com imóveis, as pessoas físicas serão contribuintes do IVA. A gente já falou isso, né? Agora há pouco. Com as reduções no caso de locação, 8,4% sobre a operação. E aí tem um detalhe muito impressionante, né? Que isso tem causado preocupação em muitas pessoas aí que têm patrimônio, que imóveis, e são enquadrados nesse quesito aqui da reforma. Se os rendimentos dessas atividades imobiliárias decorrerem de mais de 3 imóveis distintos, e forem superiores a 240 mil por ano, né, com base no exercício anterior, nós teremos, então, esse acréscimo do IVA, na verdade, né, vai ocorrer para quem se enquadra nessa questão aqui, né, nesse ponto aqui. Então, tenho mais de 3 imóveis distintos, eu tenho uma receita mais de 240 mil no ano, ou seja, 20 mil por mês, tenho. Então você também, além dos impostos lá de pessoa física, você também vai ser tributado com o acréscimo do IVA, né? Em torno aí de 8,4%. Nós vamos ver onde vai chegar isso daí, uma tabelinha que a gente vai fazer daqui a pouco aí. Detalhe, se o valor exceder em 20% o limite dentro do mesmo exercício, a incidência será no mesmo exercício, né?
E aí também tem a questão do Airbnb, essas coisas assim, né? Se o prazo não for superior a 90 dias ininterruptos, a tributação vai ser diferente, vai ser equiparado à hotelaria. A redução não vai ser de 70%, a redução vai ser só de 40%. Tá? Então, aí, esses que têm locações temporárias aí, não superior a 90 dias, Airbnb, essas locações temporárias aí, elas serão fortemente tributadas aí de uma forma majoradas, né? A tributação será majorada. Na alienação, quando que a pessoa física passa a ser contribuinte, então, do IVA, né, dos 14%, aí, que é a redução de 50% dos 28% lá? Se alienar mais de 3 imóveis durante o mesmo ano, né? E se vender ou ceder direitos mais de um imóvel dentro de os últimos o imóvel construído, né, pelo próprio vendedor dentro dos últimos 5 anos. Então, se vender mais de 3 imóveis, né, no ano, passa a ser contribuinte também do IVA, né? E se ele é construtor e vender mais de um imóvel distinto nos últimos 5 anos, passa a ser contribuinte também do IVA, ok? Então, esses são os impactos da reforma tributária nas pessoas físicas em questão de operações imobiliárias, tá bom? Não estamos falando aqui dos outros impactos da reforma tributária, né? A reforma tributária, ela é sobretudo tem alterações aí drásticas, tudo mais sobre o consumo, né? As atividades aí normais, indústria, comércio, serviço. Nós estamos falando aqui os impactos especificamente nas operações imobiliárias. E as pessoas jurídicas, como é que vão ficar aí a partir da reforma tributária, né? Se elas realizarem operações com bens imóveis, né, além do imposto de renda e além da contribuição social, serão consideradas contribuintes também do IVA, como a gente falou aqui, né, em torno de 28%, com a redução aí respectiva 70% ou 50%, conforme a operação de venda ou de locação. Agora, tem uns detalhes aqui, né? Então, a holding sempre vai ser, né? Ela sempre vai ter o acréscimo aí desse IVA nas operações imobiliárias. A pessoa física depende daquelas condições lá. Elas têm mais de 3 imóveis, faturamento tal, senão ela continua sendo tributada na tabela progressiva do imposto de renda para a pessoa física. A pessoa jurídica não tem situação diferente aqui. Ela vai ser tributada com o IVA, né? Além dos impostos normais. Só que tem aqui ainda alguns pormenores, né? Aquela equivalência em hotelaria. A mesma coisa acontece também com a pessoa jurídica. Aluguéis curta temporada, até 90 dias, a tributação, a redução da alíquota não ela não é da 70%, é de 40%, né? Igual o que acontece na pessoa física. Tem um regime de transição aí, gente, né? As pessoas jurídicas podem optar pelo regime da cumulatividade, quer dizer, manter o que é hoje, né? Não ser contribuinte do IVA. Ah, nossa, que bacana, eu posso, então, não ser contribuinte do IVA, né? Ou melhor, a alíquota será de 3,65% do IVA, né? Ela é mais ou menos como é a tributação hoje. Sim, mas aqui parece uma coisa maravilhosa, né? Então eu posso escapar do IVA? Não. Aqui tem uma questão que está por trás aqui, né? Uma vantagem para as empresas as pessoas jurídicas que passam a ser contribuintes do IVA, né? Não optam pelo regime anterior da cumulatividade, elas podem aproveitar os créditos que ela paga com fornecedores, né, com prestadores de serviço. Então, tudo aquilo que ela paga, né, para os seus fornecedores de bens e serviços, ela pode aproveitar como crédito e diminuir a sua tributação. Se ela optar por esse regime anterior, ela vai perder esse benefício. Aí, então, teria que fazer uma simulação para ver, né, se vale a pena manter o regime anterior ou
passar a ser contribuinte do IVA com aproveitamento dos créditos, né? Aqui é uma questão que vai ter que ser feita aí com uma simulação com o contador, caso a caso, né? Ou com um tributarista, com um advogado que é especialista nessa matéria. Aqui também tem um detalhe, né? Imóvel para uso pessoal ou entre pessoas relacionadas. Aqui também causou um espanto muito grande, né? Se uma holding, ela oferece um imóvel para uso pessoal do sócio da holding, né? Esse imóvel vai ser tributado, tem que ser oferecido à tributação para o fisco, tá? Então, é para uso pessoal, utilizado por pessoas relacionadas. Uso pessoal é o sócio, o filho do sócio, a sogra, o pai, a mãe, que usa um imóvel que pertence à holding e não paga aluguel, não paga nada. A holding vai ter que oferecer esse imóvel para tributação. O fisco entende que isso aí não pode, você não pode oferecer, uma pessoa jurídica não pode oferecer um imóvel para partes relacionadas a quem é dono, né, da holding, de graça. Veja onde chega o fisco, tá? Aqui a gente assustou um pouco no começo, mas depois a gente começou a perceber que isso tem a ver com os imóveis que são comprados pelas holdings, comprados ao longo da existência da holding. Resumindo aqui, tá? Para não entrar muito na questão técnica, aqueles imóveis que são integralizados na constituição da holding, que estava no nome da pessoa física, ela criou uma holding, tirou dela e colocou na holding por meio da integralização, esse não entra nessa regra. Então, aqueles imóveis que a pessoa jurídica, a holding, compra de terceiros, sim, está sujeito a essa regra de oferecer a tributação aos imóveis que são cedidos não onerosamente, né, para pessoas relacionadas. Aqui também tem um redutor, tá bom? A partir de 2027, 1º de janeiro, cada imóvel aqui, né, terá um redutor com base no tempo da aquisição. Né? O que quer dizer isso, resumidamente, muito sucintamente aqui, né? Então, como existe hoje na pessoa física, depende do tempo que você tem esse imóvel, o ganho de capital, quando você for vender ele é reduzido de acordo com o tempo que você tem esse imóvel. Sei lá, você tem 30 anos, um imóvel comprei há 30 anos, vou vender agora. É praticamente zero o ganho de capital. Então, à medida que esse tempo vai diminuindo, eu vou entrando numa tabela progressiva, né, de ganho de capital, chegando até 15%, né, na faixa de 5 milhões, depois vai para 17, depois vai para 22,5, dependendo aí da diferença, tá bom? Então, isso vai acontecer também na pessoa jurídica. A partir de 2027, quando ela tiver um imóvel, ela comprou um imóvel, a partir daí, né, isso vai ser regulamentado ainda. Como vai ser essa redução? Não sabemos ainda. Ela vai ter, né? Então, quanto mais tempo ela tiver esse imóvel para vender, ela terá uma redução na tributação. Em locação onerosa de bem imóvel, né, para uso residencial, então, se a holding está alugando um imóvel para fins residenciais, não comerciais, tem uma redução também de R$600 por bem, né? Essa é uma outra redução que o fisco está dando aí para holdings que alugam para terceiros para fins residenciais. Muito bem? Então, vamos fazer aqui um comparativo, gente. Olha só, para a gente, no fim das contas aqui, da nossa fala, responder a pergunta: vale a pena ter holding ou manter depois da reforma tributária? Esse é um comparativo que traz muito claramente a resposta dessa pergunta, né? Lógico, tem todo um conjunto de situações aí, mas esse é um elemento muito indicativo para a resposta dessa pergunta. Então vamos lá. Imagine aí um exemplo do aluguel de imóvel no valor de R$10 mil, tá bom? Então, nós temos aí um aluguel de R$10 mil. Antes da reforma tributária, a pessoa física, antes da reforma tributária, ela tem um imóvel que está alugando por R$10 mil, exemplo, né? Esse valor, essa renda, essa receita de R$10 mil, ela vai cair naquela tabela progressiva, né, determinada pelo regulamento do imposto de renda. Tem uma tabela progressiva lá, né, dependendo da faixa, a pessoa paga lá, isenta, depois entra no 7, basicamente isso, né, depois 15, depois 22,
22,5%, depois vai para 27,5%. Então, nesse valor aqui de R$10.000, cai na faixa de 27,5%, né, ao mês, né, aluguel, né, todo mês, recebo R$10.000, eu tenho que pagar R$2.750 por mês de imposto, né, imposto de renda, pessoa física, isso antes da reforma, ok? Na holding, antes da reforma, né, até então ainda é assim, né, porque não está valendo a regra nova, né, a holding, nesse aluguel de R$10.000, ela paga 11%, veja a vantagem que nós temos na receita de pessoa jurídica em relação à tributação, né, da receita da pessoa física. A holding, a faixa de 11 resumido aqui, viu, gente? Aqui, bem resumidamente. R$1.100 por mês. Beleza? Aqui nós temos uma grande vantagem. Bom, mas aí vem a reforma. Depois da reforma, isso piorou? Olha, ficou mais caro para a holding, mas nós vamos ver que ainda a gente, numericamente, constata que vislumbra uma vantagem. Veja, a mesma situação, pessoa física, 27,5%, né? Porque numa reforma não trouxe nenhuma alteração lá na tabela da pessoa física. Ela vai pagar, num exemplo aqui, um aluguel de 10 mil por mês, R$2.750 de imposto por mês. A holding, depois da reforma tributária, vai passar aí, a gente calcula em torno de 19, né? Alguns falam até menos, 16, 18, mas estamos calculando aí 19,28%. 1.928 por mês. Então, ainda assim, na holding vale a pena. E aqui vem a questão principal. Se a pessoa física, de acordo com o que nós falamos agora há pouco, tiver mais de 3 imóveis com o faturamento, né, uma receita igual ou superior a 240 mil por ano, ou 20 mil mês, essa alíquota vai para 35%. Ok? Então, veja, aqui a gente faz um comparativo na receita, na tributação de receita de aluguel. A gente ir construindo nosso entendimento aqui se vale a pena ainda ter holding ou não. Bom, aí vamos falar um pouquinho de outros impactos da reforma tributária nas holdings, né? Sobre, sim, que impactam as holdings porque impacta as transmissões de bens, né? O ITCMD. ITCMD é um imposto que a gente paga quando a gente faz doação de bens ou quando a gente morre, né? Não é a gente que morre que paga, né? Os herdeiros pagam, que é o causa-mortes, causa-mortes ou doação. Causa-morte é o imposto da herança, como a gente fala. E a doação é quando em vida existe uma transferência de bens não onerosa. Hoje, nós temos, no estado de São Paulo, que é um imposto de competência estadual, nós temos no estado de São Paulo hoje uma alíquota de 4%. Qualquer que seja a faixa, o valor do bem que está sendo doado, 4% do valor do bem doado, tá bom? A partir da reforma, né, já existe, inclusive, já uma tabela, a lei já definiu essa tabela, essa progressividade, né, só depende dos estados criarem aí as suas regras mais detalhadas e regulamentar certinho como que vai ser isso daí, a faixa dos bens nas quais vão incidir esses índices aí. Então, já foi definida uma progressividade para todos os estados. Todos os estados vão ter que passar a ter essa progressividade de 2% a 8% sobre o valor do bem transmitido. Hoje, em estado de São Paulo, 4%. A partir, então, da regulamentação, vai ser de 2% a 8%. Então, tem casos que abaixou? Parece que sim, mas se você ver a tabela, né, muito pouco baixou para 2%. A grande... inclusive, a tabela está aqui, a seguir logo depois aqui, né? Exemplo de projeto para São Paulo, depende ainda de regulamentação, ok? Veja lá, até 10 mil FESPs, né, que hoje é R$370.200, 2%. Uma doação aí nessa faixa de 370 mil até 3.100.000, 4%.
né? De 3 milhões e 100 até 10 milhões, 6%, acima de 10 milhões, 8%. Então, eu, por exemplo, tenho um patrimônio acima de 10 milhões, brincadeira, não tem nada a ver, né? Então, uma pessoa com patrimônio acima disso, 8% seria aí de alíquota, né? Então, essa é a gente vislumbra aqui, na maioria dos casos, né, um aumento na tributação, no caso de doação e no caso da herança, né? Então, isso é um ponto para ser pensado, né? Para ser pensado. Isso ainda não está regulamentado. Então, a gente fala, eu tenho a ideia de fazer a doação das minhas cotas, eu quero criar uma holding. Então, gente, diante dessas situações aqui, é melhor, né? Estou querendo responder, dar spoiler aqui na pergunta inicial, né? Mas existe uma urgência de estar refletindo sobre esses pontos aqui, se vale a pena ou não criar a sua holding, né? Ou fazer a doação das cotas para aqueles que não fizeram ainda. Então, ainda outros impactos, né? Movimentação e transmissão de bens. Veja só, a reforma tributária, ela não traz mais a ideia daquela faixa de isenção do ITCMD. Então, hoje, até 2.500 UFESPs, né, o Estado de São Paulo, o UFESP é uma referência fiscal do Estado de São Paulo, 2.500 UFESP dá em torno de R$95 mil, mais ou menos por aí, né? Então, se eu fizer a doação para um herdeiro, né, ou para quem quer que seja, dentro desse valor de R$95 mil, em torno disso, né, uma única doação no mesmo exercício, 2026, por exemplo, eu não pago nada, né, de TCMD. Na herança também, em regra, tá? Tem alguns pormenores aí. A novo regulamento que está vindo aí, a reforma não fala dessa isenção, né? Então, pode ser que não tenha mais essa isenção. E a gente usa muito a isenção para transmissão de cotas. Então, os pais transmitem as cotas durante o mesmo exercício para os filhos, né? Depois, no outro ano, mais um pouco de transmissão. A gente utiliza muito essa faixa de isenção para não pagar imposto, né? Ao longo de um planejamento de 5, 6, 10 anos, muitas vezes, né, a gente consegue fazer a transmissão do patrimônio das cotas dentro da faixa de isenção, sem recolher imposto legalmente, né? Legalmente, não tem nada de ilícito aqui, obviamente, né? Mas agora essa faixa de isenção, né, a gente não sabe se vai ter ou não. Uma outra coisa que preocupa um pouco também, né, uma recente decisão, recente já em 2025, assustou um pouco a gente, que a base de cálculo na doação de cotas de holdings imobiliárias é o valor de mercado dos imóveis, e não o patrimônio líquido contábil da holding. Então, é muito utilizado o patrimônio líquido contábil da holding como base de cálculo para a incidência dos 4%. E o patrimônio líquido contábil, normalmente ele é construído pelo valor histórico, né, do valor do imóvel que entra na holding. É um valor mais baixo, então a base de cálculo é baixa. Agora, se eu trouxer isso para valor de mercado, obviamente que a base de cálculo dos 4%, aí depois daquela tabela progressiva de 2 a 8, vai ser muito maior, base de cálculo muito maior. Então, se a base de cálculo é muito maior, né, o montante tributário a pagar é muito maior, né? Então, é uma decisão do STF, mas nós já temos aí uma disposição legal, deixa eu ver se está aqui, isso aqui, ó, a Lei 227 de 2025, até então a gente estava, né, já aí preocupados, né, com essas decisões, mas aí já tem a Lei Complementar 227 de 2025, que define isso, né? Então, essa decisão aí do STJ já está seguindo aí, por ver, né, mais ou menos algo que ainda não está em vigor, né? Ela vai entrar em vigor a partir de 2027, né?
E aí tem essa decisão do STJ, algo que ainda não aconteceu. Veja só a situação que nós estamos vivendo, né? Então, essa lei, que vai entrar em vigor aí em 2027, 1º de janeiro, define que a doação de cotas sociais com patrimônio imobiliário, né, a base de cálculo da operação deve ter o valor dos imóveis atualizado a preço de mercado. É basicamente aquela decisão do STJ lá. Só que o STJ decidiu sem lei, né? Agora nós temos uma lei que ainda não entrou em vigor, que vai entrar em vigor a partir de 2027. E aí, então, nós vamos ter um problema aí com relação à doação de cotas, né? Nós vamos ter que trazer valor de mercado, os imóveis que estão nessas holdings, como base de cálculo. Então, está pensando em doar cotas, né, para os seus sucessores, esse ano ainda é possível sustentar, né, a base de cálculo como o valor do patrimônio líquido da holding, certo? É possível sustentar porque tem decisão aí tem decisões favoráveis também, né? Muitas decisões favoráveis dizendo, não, é o patrimônio líquido que é a base de cálculo, né? Mas estamos citando uma aqui que é desfavorável. E tem a lei que vai definir isso já como regra a partir de 2027. Agora, o que é preço de mercado vai ser uma coisa louca para a gente entender, né? Então, cada vez que eu fazer uma doação de cotas, eu tenho que fazer uma avaliação quanto vale os imóveis da holding. Lá atrás, muito tempo também se discutia isso, né? No fim das contas, acabou, né, tendo como base de cálculo o valor venal dos imóveis. O município dá lá o valor venal de tanto, esse é o valor que vai ser a base de cálculo para o ITCMD, né, para o ITBI, que são outros impostos aí. Esse é o valor venal, é o valor que o município atribuiu para o seu imóvel. Então, se o município atribui um valor venal para o seu imóvel, por que você vai ter que trazer a preço de mercado, você tem que fazer avaliação, pagar custo de avaliação e tudo mais, isso aqui, cada vez que você fazer uma atuação, cada vez que fazer uma operação imobiliária, né? Então, isso vai ser uma coisa também que vai ser muito discutido daqui para frente. Então, o que vai ser preço de mercado, né? Se bem que os municípios estão cada vez mais elevando, né, o valor venal de acordo com a planta genérica do município e tal, não sei o que e tudo mais. Justamente para já recepcionar a vigência dessa lei aí, né? Na integralização de bens em holding não imobiliária, os municípios estão exigindo a diferença entre o ITBI. O ITBI é um imposto que se paga na integralização de um bem imóvel na holding, né? Você vai formar o capital da holding com bens imóveis. Isso não era para ter ITBI, né? Porque a Constituição ela fala que o ITBI ele incide nas operações societárias de incorporação, fusão, quando a empresa que está recebendo ela é imobiliária. Integralização não está na Constituição, né? Essa expressão, na integralização cabe ITBI. Os municípios passaram a colocar tudo num bolo aí e começar a exigir o ITBI, né? E agora, e mesmo naquelas que não são imobiliárias, antigamente não se falava em ITBI, né? É só nas holdings imobiliárias que os municípios, equivocadamente, a nosso ponto de vista, estavam exigindo o pagamento do ITBI, na integralização do imóvel na holding, né? Porque o ITBI é um imposto municipal, né? Isso já estava errado do nosso ponto de vista, né? Aí passaram também a exigir nas holdings não imobiliárias, nas agropecuárias, por exemplo. Não tem uma holding para comprar e vender imóveis. Eu tenho uma holding para fazer produção rural. A atividade dela não é imobiliária, é agrícola, pecuária. Se eu vou colocar um imóvel lá para eu criar gado, por exemplo, uma fazenda, eu não tenho que pagar ITBI para isso, porque ela não tem essa atividade de comprar e vender imóveis. Estou colocando lá para a minha atividade agropecuária, né? Mas aí os municípios também começaram a cobrar uma diferença aí entre o valor que você está integralizando e o valor venal, e alguns municípios até querem saber qual é o valor real de mercado do imóvel para cobrar a diferença. Está uma guerra aí, né, de um modo geral. Existe uma discussão no STF também, se cabe ou não cabe TBI. Os contribuintes estavam ganhando, estava 4-1, depois um ministro lá pediu
pediu para vista, e aí colocou em destaque, aí vai para o plenário, acabou tudo esse ganho de 4-1, voltou a 0, e não sabe como que vai ser, né? Então, hoje em dia, nós estamos aí, quando a vez que vai integralizar imóveis na holding, né, o cliente querendo, a gente deposita em juízo, para que o juiz determine o registro, a transferência do imóvel da pessoa física na holding, no registro imobiliário, né, sem o pagamento do ITBI ou pagando com um valor, né, depositado em juízo, o valor do ITBI com base no valor venal e não o valor real de mercado. Enfim, toda uma discussão jurídica aí. Tá? Esse assunto aí do ITBI é quase que uma apresentação completa sobre isso, de tanta polêmica que existe sobre isso. Então, ainda sobre transmissão ou movimentação de bens, né, outros impactos, né? Um outro entendimento do STF, aqui, acabei de falar agora, né? Essa aqui, ó, essa do STF, deve ser aplicada a imunidade incondicionada nas operações de integralização de imóvel, né? Sobre o ITBI, aqui, acabei de falar agora, mas essa decisão aqui, ela já voltou a estaca zero, então a gente não sabe o que vai virar lá. E tem também uma lei complementar, a de 224/2025, né? Essa também vai trazer impacto nas holdings, mas não só nas holdings, mas em todas as pessoas jurídicas, todas, indústria, comércio e serviço, né? Que é a tributação sobre os dividendos. Então, uma empresa vai distribuir lucro para os seus sócios. Se a distribuição for superior a R$50 mil, que nós, por cautela, né, recomendamos 45, né? Que é 45 mais os 5, que é os 10% lá da incidência do imposto, vai ter, então, 10% acima de 45 mil, vai ter 10%, né, dentro do mês, ou dentro do exercício, 10% de tributo. Né? Isso é a tributação nova que apareceu aí. Muito antigamente já tinha 15%, né? Depois de um bom tempo, aí mais de 30 anos, ficou isento. A tributação de dividendos ela passou a ser isenta. Né? Você podia distribuir milhões de lucros que não tinha distribuição nenhuma. Mas isso é uma renúncia fiscal, é um benefício para os empresários? Não, porque isso se discutiu muito, porque a pessoa jurídica ela já tributa na operação dela, né? As operações, como ela compra, ela vende, ela industrializa, ela paga ITBI, IPI, ela paga ICMS, ela paga ISS, ela paga contribuição social, ela paga imposto de renda, ela paga contribuição social, ela paga uma série de impostos na atividade, né, de operação dela. Aquele resultado final é o lucro líquido que a gente fala, já tributado. Então, muitos dizem que está tendo uma bitributação, porque se tributou na operação, acho que tem um resultado líquido já após a tributação, e na hora de você fazer a movimentação para os sócios, tributar de novo 10%. Né? Então, é uma discussão muito grande aí, mas lei, essa questão de bitributação não pega mais, né? O que tem que fazer agora é tomar cuidado, então, fazer aí outros movimentos aí lícitos, né? Lícitos, não querer fraudar o fisco nunca, porque isso é crime e tudo mais, né? Não sonegar impostos, obviamente, mas dentro da licitude, criar movimentos para fazer o planejamento tributário e pagar menos impostos, né? É um direito do contribuinte, dentro da legalidade, pagar menos, né? Contribuição de arrecadação tributária, né? Dentro da legalidade. Isso aí, então, vai implicar também para todas as empresas, não é só para a holding, não, né? Então, inclusive, alguns aqui, muitos estão criando holdings operacionais dentro da estrutura operacional, né? Não é holding patrimonial, é holding operacional. É uma holding que serve só para controlar a atividade operacional de indústria, comércio e serviço. Não é para recepcionar patrimônio, que é essa holding que a gente vem falando até agora, né? A holding patrimonial é uma que recebe patrimônio, né? E a operacional é uma que serve para controlar, administrar as atividades operacionais, né? De indústria, comércio e serviço. E agora as holdings operacionais já também são utilizadas para a distribuição de dividendos para
famílias que são sócias das atividades aí, porque de pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem a tributação dos 10%, né? É um outro assunto com uma outra apresentação específica aí. E, bom, enfim, essas são as considerações que nós temos, né, sobre hoje, essa fala, né, os principais impactos da reforma tributária nas holdings patrimoniais familiares. E agora vem, então, finalmente a pergunta, né, inicial: vale a pena ter uma holding familiar patrimonial após, né, com todas essas novidades trazidas pela reforma tributária? Será? Vamos ver, então. Item a item. Bom, vamos lá. Primeiro, nós falamos que essas administradoras de bens, que nós chamamos de holding, elas trazem vantagens, né, benefícios. Inicialmente, são muitas vantagens, né, mas elencamos 4, principalmente, né? Uma delas é a proteção do patrimônio. Então, nesse aspecto, proteção do patrimônio, a reforma tributária não trouxe nenhuma ingerência, né? Então, hoje, a gente consegue, com a holding patrimonial, separar, de certa forma, o risco, separar o patrimônio do risco da atividade econômica? Consegue. A reforma não trouxe nada, de nenhuma novidade, nenhum impacto nesse mecanismo, né? À medida que das estruturas de holding que eu faço, eu consigo, né, de forma lícita, sem fraude, né, não querer fraudar direito de ninguém, aquela história toda, mas simplesmente para trazer um pouco mais de proteção para o patrimônio, né, que é lícito, que é justo, eu consigo separar o patrimônio do risco, de uma forma geral, aí, da atividade econômica, né? E nesse aspecto a reforma não trouxe nenhuma alteração. Assegura aquela proteção em face de interferência de terceiros, não mudou absolutamente nada, diante de morte de sócio, diante de divórcio, diante de disputas, litígios entre herdeiros, né, sobre patrimônio, né, dívidas particulares de sócios, né? A holding, ela traz proteção em face de terceiros, né, de herdeiros, de cônjuge divorciado, de credores de sócio, enfim, de uma forma geral, né, de terceiros aí. Então, nesse aspecto, a holding continua sendo muito vantajosa. Então, aí está a pergunta: a holding possibilita proteção patrimonial após a reforma tributária? Sim, né? Continua possibilitando essa vantagem. Ela traz vantagens para a sucessão do patrimônio? Vamos lá. Evita inventários custosos, morosos, muitas vezes conflituosos, né? Sim, porque a gente continua trabalhando a sucessão não de imóveis, né? Trabalhando a sucessão de cotas, tirando o aspecto tributário aqui. No caso, eu vou transmitir a cota, tem incidência tributária, é verdade. Esse é um outro aspecto que nós vamos ver adiante agora, porque aqui nós estamos falando da questão da sucessão em si, né? É muito mais fácil fazer transferência de cotas do que imóveis, por exemplo, né? Não tem que mexer com o registro de imóveis, né? Tem escritura pública, né? Eu faço uma simples alteração no contrato social e registro na junta comercial, que é muito mais simples, né? Enfim, na sucessão, eu vou fazendo um planejamento em vida e eu consigo transferindo cotas da forma como eu doador, quero, né? Inclusive com regras após a minha morte, como que vai ser a administração, como vai ser a destinação do patrimônio, né? Uma série de situações que eu posso criar por meio de acordos de acionistas, acordo de cotistas, né? Isso, acordo de cotistas eu só consigo quando eu tenho uma pessoa jurídica, né? Se eu não tenho pessoa jurídica, eu não posso fazer acordo de cotistas, né? Não tem sentido.
o meu patrimônio tem que ser passado, né, para os herdeiros aí, e sem qualquer possibilidade de mecanismo de vantagem, de rapidez e facilidade na sucessão. Mesma situação lá, né? Sem escritura pública, acabamos de falar agora, né? Registro de imóveis e até do ITCMD, se for mantida a tabela, a faixa de isenção do ITCMD, a gente consegue fazer, né, continuar fazendo a transferência de cotas aí sem essa incidência desses encargos aí, né? Então, grande vantagem na sucessão também? Sim, melhor dizendo, traz vantagem na sucessão? Sim, a reforma não mexeu nesse aspecto, a não ser na sucessão a questão da tributação, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Proporciona melhor controle sobre o patrimônio, a holding, à medida que eu transmito o imóvel, mas não tenha dúvida que sim, né? Eu transmito as minhas cotas com todas aquelas cláusulas da incomunicabilidade, da inalienabilidade, da inviolabilidade, da reserva de usufruto para mim, doador, com direito de voto, eu posso vender, comprar os imóveis que estão na holding, não precisa da assinatura. Já passei as cotas, já passei esses imóveis por cotas, né, por meus herdeiros, mas eu posso vender os imóveis porque estão na pessoa jurídica, né? Quem pertence à pessoa jurídica, os herdeiros têm cotas, os imóveis pertencem à pessoa jurídica. Os herdeiros têm a nula propriedade de cotas de uma pessoa jurídica que é a dona dos imóveis, de que eu sou o administrador, eu, doador, sou o administrador dela, né? E sou o usufrutuário, a receita dos imóveis é minha, né? A administração é minha, eu vendo, eu compro, eu recebo, eu faço o que eu quiser com os meus imóveis, não preciso da assinatura de ninguém. Então, isso é controle do patrimônio na sucessão do patrimônio, né? E autonomia na destinação, que é isso que acabamos de falar agora, né? De um modo geral. Enfim, proporciona melhor controle sobre o patrimônio? Sim, não tenha dúvida que sim. Eu volto a dizer aqui, se eu dou um imóvel da minha filha, amanhã ou depois eu preciso vender esse imóvel, eu vou precisar da assinatura dela, porque ela é a nua propriedade, ela é a nua proprietária do imóvel. Eu sou só o usufrutuário. Eu preciso necessariamente da assinatura dela. Se ela casada for, dependendo do regime, vou precisar da assinatura do meu genro também, né? Aí vocês veem onde vai parar aí, né, eventualmente, uma situação, né? Então, esse quesito, melhor controle do patrimônio, a holding, excepcional. E a reforma tributária não trouxe nada de interferência nisso. Possibilita melhor tributação no patrimônio? Bom, aqui sim. Aqui a gente pode dizer que depende, né? Vai depender de algumas situações. Ela ainda, né, naquela tabela comparativa que nós fizemos lá, né, ainda com a majoração, teve uma majoração? Teve, né, tanto na venda como na locação de imóvel. A gente viu lá, a depender do valor do imóvel, né, a depender do valor do aluguel, eu vou cair numa tabela progressiva da pessoa física, que é maior, a tributação maior do que a tributação da pessoa jurídica, né? Então, aí depende, mas mesmo assim, a gente entende que, vamos lá, sim, por conta daquela tabela que a gente viu lá, né? No aluguel, por exemplo, nós temos vantagem. Na venda, nós temos vantagem. Escutem só, aí que eu venho aquela pergunta e nos fala, a Receita acabou com as holdings. Muito pelo contrário, gente, aqui vem a resposta final. Veja só que situação, principalmente para aqueles que têm mais de 3 imóveis e têm uma receita, né, superior a 240 mil ao ano, nós vimos que a alíquota vai para 35%. Ele vai pagar todos aqueles impostos da pessoa física e mais os 8,4% lá da locação, né? Vamos fazer uma conta básica, 27,5% mais 8,4%, isso que vai chegar nos 35%, sem choro e sem vela, como se diz, né? Então, não vale a pena você criar holding, né? Porque na pessoa jurídica você vai pagar 19,4%.
28%, em torno dele, né? Então, 35 para 19, nessas condições aí, não tenha dúvida, né? Uma matemática diz que, ainda mais nesse caso, a holding é vantajosa, né? E se houver venda, é a mesma situação, né? Mais de 3 imóveis, distinto, tal, não sei o quê, eu vou ter os impostos de pessoa física mais os impostos do IVA. Então, na holding, eu vou ter lá um índice que vai ser muito menor. Então, ainda mais nas vendas de imóveis, principalmente para quem é construtor, né? Não tenha dúvida que vai ser, porque ele vai vender mais, ele compra e vende imóveis, ele vende imóveis, né? Se ele vender mais de um imóvel ao longo dos 5 anos, que construtor que não vende mais do que um imóvel ao longo de 5 anos, ele vai ter uma tributação muito maior na pessoa física. Então, a holding para ele vai ser excepcional. E se a sucessão das cotas sociais ocorrer de forma analisada e planejada por profissionais da área, né? Advogados, contadores, assessores aí profissionais, que vai analisar a situação de cada família, e vai planejar, e vai ver o que é a melhor medida, né? Quais os melhores mecanismos que podem aí trazer a um planejamento, né? Patrimonial, de organização e de sucessão do patrimônio, ainda mais, sim, a holding ela vai trazer vantagens, né? Para os contribuintes, para as famílias aí. Ok? Então, essa é a nossa mensagem, né, de hoje. Agradecemos aí, então, a atenção de todos. Até a próxima. Muito obrigado.